mais uma vez, acordou, pôde respirar e o que está lindo hoje? Tudo isso é graças a Deus. E aí, eu queria repetir essa palavra, graça. De novo, graça. Maravilhosa graça. E as coisas estão todas se alinhando, porque eu ia completar também com essa outra. E eu estava caminhando hoje pela manhã, conversando com o Senhor, nosso Pai. E aí, infelizmente, antes de a gente ler o texto aqui, que eu pude entender melhor essa graça que salva, santifica, resgata, tudo mais, com o Hernandes Dias Lopes explicando aqueles 3 pontos, né, da salvação. A da graça agindo no ser humano. Porque tem aquele debate, e às vezes vira só um debate, né? Salvo, não salvo, perde a salvação, não perde. E me ajuda desses 3 estágios, que é: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, fomos salvos, resgatados da condenação ao inferno, salvos da condenação ao inferno, que salvação nos perde, né? É o início de tudo, a entrada da graça dentro do ser humano. Estamos sendo salvos da influência do pecado. Fomos salvos, agora estamos sendo salvos da influência do pecado, porque o pecado ainda habita, ainda tem influência no nosso ser. E seremos salvos da presença do pecado, definitivamente. Então, esses 3 pontos ajudam muito a entender. A salvação não se perde. Já fomos salvos, mas continuamos sendo salvos também. Nós já fomos salvos, não perdemos a salvação, mas continuamos. Isso ajuda a entender. E também não dá espaço para aquela ideia falsa: já fui salvo, então agora vou chutar o balde. É a santificação. A graça, a salvação da condenação do inferno é a porta de entrada. Jesus Cristo é a porta de entrada. Ele salva. A continuação, a santificação, é a continuação da graça. E a graça no seu último estágio ali, arrancando o pecado completamente, a presença dele. Esse dia é só na volta de Jesus. Amém? Então, eu estou falando isso porque Jesus fez tudo, aplicou a graça do Pai, né, aqui na terra. E o Espírito Santo, ele continua derramando essa graça. E o tema hoje é um pouco pesado. Mas, é o que Jesus disse, a gente vive pelas palavras dele, ainda que às vezes seja pesado ou não. Jesus não era o pacifista que muitos querem que ele seja. Ele era pacífico, príncipe da pai e mãe, mas não pacifista. Ele falou que precisava ser dito, mas tudo em graça, né? Até aqueles temas pesados, você vai ler mais um pouco para baixo ali, Deus corrige, porque Deus é pai. Mas corrige porque Pai é mãe. Tudo é graça. Amém? Maravilhosa graça. Mateus 7. Do 1 ao 6. Minha versão é ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo,
nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Bom, eu disse que o tema é pesado. Tem graça aqui. Tem graça aqui. A gente continua no Sermão do Monte, agora entrando no último capítulo. E no capítulo final. E me chama a atenção que essas palavras foram ditas há 2000 anos atrás. E elas continuam sendo ditas para nós hoje. Continuam com a mesma validade de quando saíram da boca do nosso Messias. E a gente, todo aquele pessoal ouvindo Jesus no monte, é a gente hoje ouvindo através do Espírito Santo a palavra do próprio Cristo. Elas são fontes para a nossa vida. Esse tema, o julgamento, né? Mais especificamente o tema central é o julgamento hipócrita. Eu vou jogar um pouquinho para frente aqui, tem uma goteira em cima do mundo. Pronto, que cai em mim, não na Bíblia. Esse é o tema central, julgamento hipócrita. Então, nos versos 1 ao 5, Jesus vai condenar esse julgamento. Já no verso 6, ele vai falar de outro tipo de julgamento. Verso 1 ao 5, o julgamento hipócrita. No verso 6, ele vai falar de um julgamento de discernimento. Um julgamento avaliativo, vamos dizer assim. E é importante também a gente lembrar que quando Jesus falou essas palavras no Sermão do Monte, ele estava dando ensinamentos e mandamentos para relacionamentos. A gente teve, pouco depois que eu entrei na igreja aqui, teve uma série sobre uns aos outros. Na verdade, essa série continua o tempo todo, porque tudo que Jesus ensina é para ser vivido com Ele e nos relacionamentos. Então essa série começou, mas não terminou nunca. Já começou desde que a gente aceitou Jesus, desde que a gente nasceu. E Jesus está falando de relacionamento aqui. Esse tema, hipocrisia, é sobre relacionamento também. O julgamento hipócrita, ele vem da carne, ele é meramente humano e ele é pecado. O julgamento de discernimento, dito por Jesus no verso 6, é um julgamento segundo o Evangelho, guiado pelo Espírito Santo, e ele é justo. Então são coisas opostas. No verso 1 ao 5, Jesus fala de uma coisa, no verso 6 ele trata de outra coisa. Então no verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Se a gente fosse parafrasear isso aqui de uma forma bem simples e popular, seria: não seja excessivamente crítico e não será criticado. Não condene os outros e também não será condenado. Cabe também a interpretação de que, se a gente for uma pessoa excessivamente julgadora, que condena o tempo todo, que só critica, que procura pecar nos outros para poder apontar ou falar, de alguma forma, o olhar de Deus também está sobre nós, alertando que Ele está vendo, mas não vendo como aquele que, no final das contas lá, pode ser que você perca sua salvação. Não é isso, né? Alguns teólogos aí vão interpretar que esse texto está falando não julgueis para que não seja julgado, está falando do julgamento final, e não está. Jesus não está dando uma ameaça aqui, mas está falando de julgamento. E no verso 2 mostra isso. Pois com o critério de julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Vos medirão. Então é um relacionamento. Você julga, você é julgado. É um princípio para a vida, é uma coisa bem básica. Né? Jesus também não está aqui, ainda no verso 1, tá? Não proíbe todos os julgamentos. Isso seria uma contradição com o Deuteronômio, não precisa abrir, mas só para citar, Deuteronômio 16, 18 e pelo menos Levítico 19, 15,
onde a gente sabe que esses livros, Deuteronômio e Levítico, são livros da lei. Ou seja, a lei de Deus, ela ordena julgamentos. Julgamentos em tribunais humanos, julgamento de discernimento, como a gente vai ver no verso 6 daqui a pouco. Então, Jesus jamais ia contradizer a lei, né? A lei de Deus. A gente viu isso no início do Sermão do Monte. Jesus explica como a lei sempre foi, o que ela sempre quis dizer. Portanto, isso aqui não pode ser o juízo final. O verso 2 mostra que é uma questão de você julga o próximo o tempo todo, as pessoas começam a se afastar. As pessoas começam a olhar e também procurar as vezes pecado da gente. Então, que tipo de julgamento Jesus está reprovando? Julgamento hipócrita. Verso 5. Vamos para o verso 5 ali, já temos a resposta. Hipócrita. Tira a primeira trave do olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, ele está fazendo uma coisa aqui que é incrível. Esse texto é forte, mas ele está tendo cuidado com a gente. Jesus está tratando a gente com esse texto aqui. Ele está tratando a cada um de nós. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa família. Ele está cuidando do seu casamento. Ele está cuidando da igreja, do relacionamento da igreja. Ele está cuidando, inclusive, do nosso testemunho também, para os que não conhecem a Cristo. Por quê? Como eu já disse aqui, uma pessoa que julga e condena o próximo, quando às vezes nem deveria acontecer esse julgamento, né? O julgamento hipócrita nunca deve acontecer, mas algumas exortações a gente precisa fazer. Mas às vezes Deus escolheu uma pessoa para exortar que não é a gente. A gente precisa ter. Já aconteceu comigo. Queria exortar uma pessoa, vi. E aí, vou falar esse testemunho aqui rapidinho, que eu botei mais para frente aqui no meu planejamento aqui, mas vou falar agora. Uma pessoa cometeu um pecado contra mim e minha família. E eu fiquei extremamente magoado. E aí poxa, só eu e minha família sabemos disso. Só tem eu e a minha família para exortar. Mas Senhor, não sei, é para exortar ou não? É para me fazer isso? E aí no dia seguinte era culto, o Celso pregou de manhã. O Celso pregou exortação. E como exortar? Então o Espírito Santo fala. E aí eu fui exortar a pessoa. A pessoa disse que foi uma exortação lá. Agora, se eu não tivesse sido conduzido pelo Espírito Santo, que risco ocorreria? Perder uma amizade. Ou ser injusto e não justo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus aqui está evitando que a gente tenha relacionamentos quebrados, difíceis, pesados. Ele está protegendo o julgador e o julgado ao mesmo tempo. Não julgueis, para que não seja julgado. É uma vida difícil, pesada, porque esse julgamento é só de Jesus. A gente não tem, é pesado demais uma vida que julgue ou condene. E aí tem um exemplo também lá na escola, né, no campo do trabalho. Algumas crianças têm uma característica que é o seguinte: sala de aula, entregam o tempo todo, todos os colegas, detalhadamente, o que fazem errado. E olha que interessante isso na prática. Para o professor. Dedo duro. A gente, na época assim, chama de X9, né? X9 que fala. Entregou, dedo duro, né? E aí, dedo duro, o que acontece? Essa criança, ela é a mais prejudicada. Olha que interessante isso. Para o professor, tem um lado bom. Eu tenho isso que eu passava. Mas tem que cuidar com isso. Eu lembro que quando eu dava aula na sala de aula, uma forma minha de proteger a criança não, mas a gente ensina que é pecado, é fofoca. Fofocar é pecado. E ali é fofoca em forma de julgamento.
condenação. É o que Jesus está reprovando. É aquele famoso, o pecado do outro faz assim, pisca como pisca de Natal. O meu está embaixo do cobertor. Algumas crianças agem assim, desde pequenininho. Davi é jogando. Vez ou outra isso parece, eu vou lá, Jesus, nasce dele, não podendo fazer isso, né? E aí a reação da sala qual é? Se afastar. Olha os relacionamentos quebrados. A reação da sala, dos outros coleguinhas de classe, é se afastar. Por quê? Eu vou proteger. Às vezes, nem é nada de errado ali. O colega nem tem nada de errado. É uma interpretação errada da criança. Por exemplo, ele bateu, ele já tem um monte, agora eu sou monitor. Deu um soco no meu rosto. Estava jogando bola e bateu o ombro assim, coisa normal. Alguns são mais sensíveis também. Não foi de propósito. Esse julgamento está errado. A gente disse, não, foi sem querer. Não foi, vamos conversar com condenação. Então é interessante analisar de forma prática. O julgador condena. Os julgados se afastam ou se armam. E aí vem a vingança. E é tipo um lado do outro. Terceira Guerra Mundial começou dentro da sala de aula. Por quê? A hora que vem algo que essa criança está fazendo errado, vão acusar. Vão entregar também ao professor. E eu vou falar uma coisa, é difícil ter que assumir isso, mas eu me vi nessa criança. Eu me contorcendo quando falo, porque é difícil admitir o pecado. É difícil. Como diz o ditado também, o feitiço vira contra o feiticeiro, o caçador virou caça. A gente julga, é o famoso nome dele, para lá e três para cá, né? Será que a nossa disposição para julgar é a mesma disposição que a gente tem para ser corrigido? E aí, três verdades aqui. A gente vê o pecado ali, é possível. Às vezes a gente esconde bem. A gente também esconde bem, às vezes. Mas é outra verdade que acontece que os outros também veem nossos pecados. Às vezes não. Agora, essa é a verdade. É que quando os outros não veem nossos pecados, nosso Pai vê. Antigamente eu sentia o pai assim, eu te vendo aí, cara. Hoje não, hoje eu vejo de hoje não. Você está fazendo mal para ti. Está fazendo mal para quem está do teu lado. O meu filho sangrou na cruz para te salvar. Isso aí. O teu pecado, não o pecado dos outros. O pecado dos outros a gente vai estar suscetível até que Jesus venha. Verso 2: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E aí, de forma breve aqui, duas palavras: critério e medida. Qual é o nosso critério, na nossa régua, para julgar alguém? Precisa necessariamente, obrigatoriamente, para um crente que nasceu em Jesus Cristo, é guiado pelo Espírito Santo, ser o Evangelho, isso só, nada mais, sem política, com fundo de fundo para julgamento. Nós estamos sendo apolíticos aqui, né? Estamos falando da série de estudos sobre o cristão e a política. Mas a política não é nosso pano de fundo de julgamento. A filosofia grega, o que quer que seja, livros de autoajuda, o que quer que seja. Os ensinamentos que os bons pais do passado não são o pano de julgamento dos outros. É o Evangelho. E a questão da medida também. A mesma medida que a gente usar, a gente vai dar. Se a gente usar uma medida é um pouco errada aí, a gente é julgado usando a medida justa, né? Paulo, quantas vezes teve que sair? Porque
foi perseguido, porque foi xingado de cidades por onde ele passava nas suas viagens missionárias. Não por medo. Aquilo que eu tinha que fazer foi feito. As pessoas não querem nada aqui. Alguns quiseram, está feito, a obra está feita, mas os que não quiseram, né? A nossa medida para ser justo é o Evangelho. Verso 3: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Isso aqui, Marisa vai conhecer melhor que eu, hipérbole. Depois que eu descobri essa figura de linguagem, eu comecei a passar a entender muita coisa que o mestre quis dizer e continua dizendo. Porque ele tinha ironia. O nosso mestre é irônico às vezes. E a hipérbole, ela é uma figura de linguagem que se utiliza do absurdo. É o famoso do como morrer da fome. Você não vai morrer. Ou estou morrendo da fome. Você não está morrendo. Você está com muita fome. É uma forma exagerada de dizer o quanto você está com fome. Né? E aqui Jesus usa esse argueiro e trave. Quem é que tem uma versão aí diferente que fala argueiro? Provavelmente está cisco, não é? Tira o cisco no olho do irmão. Tem alguém? Uma outra tradução diferente? Porque não fez o cisco? Trave, tem uma tradução. Trave. Exatamente. Tem várias palavras aí. Então, Jesus está falando de algo absurdo, algo que não faz sentido, algo ridículo. Para usar uma palavra muito forte. Se a gente fosse abrir, vamos abrir em Lucas 6:39, que é o relato de Lucas desse mesmo sermão. Há discussões aí se esse sermão aqui é o mesmo dia, ou se aqui no relato de Lucas seria Jesus repetindo o sermão em outro momento, mas não é o que vem ao caso agora. O fato é que nós temos um detalhe deste sermão em Lucas 6:39, que é interessante. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Ou seja, eu vou usar aqui um exemplo mais atual. É tão absurdo quanto uma pessoa com deficiência física visual, cego, comprar um cão guia cego. Perceba que ele está na ironia mesmo. Porque ele quer fazer questão de mostrar o quanto isso não faz sentido para nós. E aí a palavra argueiro, em grego é carpos, não sei pronunciar especificamente correto, mas pode ser isso como um graveto, um farelo vegetal, uma palha, um estilhaço, uma lasca, um cisco de madeira. É algo pequeno. Já a trave, docono, é uma peça muito grossa, uma viga de madeira, né? Pode ser uma tábua também para sustentar o telhado de uma casa, mas é algo grande, muito grande. O cisco e a trave. E aqui está mostrando a nossa tendência como pecadores. Como é que o nosso olhar é sobre nós e sobre o outro? A nossa tendência é sempre acentuar o pecado do outro e diminuir o nosso. Nós sempre fazemos. Bom, em Jesus, graças ao Espírito Santo, a gente não faz isso. É interessante. Eu falei a palavra sempre, mas para o crente não é sempre não. E se for, está errado. A nossa tendência, sem o Espírito Santo sem ser guiado por ele, é fazer tempestade em copo d'água no pecado do outro. E o nosso está um frio danado, deixa o meu pecado aqui comigo debaixo da coberta. E aí uma pergunta, essa pergunta é válida. Você confessa os seus pecados? A gente não tem que ficar se martirizando, não.
Senhor me perdoa por isso, me perdoa. Você pediu perdão? Sim. Você confessou? Sim. Então está perdoado, confessou. Vai sair o perdão automaticamente. Agora você vai perdão pelo mesmo pecado todo que, sabe, eu cometi ali. Então, mas eu nem creio que eu fui perdoado. Eu preciso crer, decidir crer. Não é? Mas é difícil quando a gente simplesmente, como o autor Max Lucado, ele fala assim: quando você for confessar seu pecado, não diga, Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu não presto. Não. Primeiro que você é o alvo do sangue de Cristo. A miséria é uma vida sem Cristo. Segundo, que isso não funciona. A gente tem que colocar em entrelinhas o que a gente faz e continua fazendo, os nossos pecados. Senão o peso não sai. Então é importante a gente confessar o nosso pecado. E não podemos esquecer que admitir, confessar e enfrentar o nosso pecado foi o que nos salvou. E continua fazendo parte do processo de santificação. A graça de Deus que, através de Jesus, abriu a porta para uma vida com Ele, continua. A gente precisa continuar admitindo nossos pecados. É o que Jesus está fazendo. Olha para você, olha para dentro de você. Ainda há coisas para serem arrancadas. Admitir o pecado, confessar, falar para o Senhor. Enfrentar, porque é difícil. Diante de Jesus, como Isaías, fica aquele espelho. É assim que eu sou. Eu não sou quem eu achava que eu era. E diante de Deus, a gente melhora, a gente abandona o pecado, a gente se santifica e a gente corre o risco de, puxa, agora estou bem. Não, até aquele dia que ele vem, ele está arrancando o pecado. A gente precisa continuar admitindo os nossos pecados. Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aqui, muito interessante, a palavra hipócrita geralmente é associada aos fariseus. A gente pensa que os hipócritas, a gente pensa nos fariseus, nos religiosos. Mas Jesus está falando dos discípulos ali. O sermão do monte é para os discípulos. Os fariseus são os hipócritas e a igreja é o oposto de humildade. Jesus, precisa lembrar que ele está corrigindo aqui. Dói, mas é necessário. Jesus quer arrancar a hipocrisia porque nos ama. Lá em Hebreus 12, é falado sobre isso. Deus corrige a todos que Ele ama. Eu me senti corrigido nessa palavra. Mas amado, o que eu vi que era o que eu precisava. E é verdade. É verdade, isso aqui é verdade. Por vezes, eu não acho que eu seja uma pessoa hipócrita. Minha essência não é hipócrita, mas às vezes eu tenho atitudes hipócritas. E eu preciso confessá-las. Eu preciso lidar com quem eu sou. E eu sou quem Jesus diz que eu sou. E às vezes, distante dele, eu ajo hipocritamente. Falo hipócrita. E eu preciso pedir ajuda. Ele arrancar isso de mim. Isso começa com correção. Agora eu peço que ajuda. É para o nosso bem. A gente admite nossas atitudes hipócritas. Enquanto a gente não fizer, a graça não vai limpar. E a gente vai sofrer os danos disso. Existem três tendências, né, quando a gente vê o pecado ali: rejeição, enfrentamento e correção. O ser humano tem essas três tendências. Se eu vejo o pecador, ou eu rejeito, sem o Espírito Santo, né? Ou eu enfrento e começo a pensar na guerra mundial, na sala de aula de novo. Ou eu corrijo. Aí essa aqui não necessariamente é ruim, porque é a exortação. Então, por vezes,
vezes o Senhor quer que nós exortemos ao irmão, a irmã, mas a gente precisa estar perto dele, guiado por ele, porque senão a gente vai ou rejeitar ou até chegar perto, mas para entrar no embate. E às vezes isso é só uma forma de esconder nosso pecado. Mas Jesus aqui, ele está falando assim, ó, nunca julgue? Não. Olha só que interessante. Ele está falando, pare de pecar. E aí fala, ajudar o seu irmão. Então esse texto não serve para o pacifismo. É o contrário, ele é um tiro no pé. Para quem vai usar isso aqui, um texto que Jesus era pacifista. E quando ele entrou no templo lá, ele, não, isso aqui é você. Venda e comércio no lugar de oração ali? Não aceito. Mas Jesus está falando, pare de pecar, porque eu quero que você tenha condições de ajudar o seu irmão, sua irmã, sua família a abandonar o pecado. Mas a gente precisa lidar primeiro conosco, todos os dias. Então, o nosso caminho é a autoavaliação. Existe alguma área que eu mudei pouco na minha vida? Tem alguma área que você mudou pouco na sua vida? Tem alguma área que você não mudou nada? Aí é perigoso. A gente precisa confessar, se arrepender, mudar. Tem uma frase que é muito legal. O mundo não está como deveria. Culpado, eu. É sempre culpado, política. Culpado, Karl Marx. Culpado, sei lá. Alguém. É sempre alguém, mas nunca eu. A gente precisa cuidar dos outros também, que Jesus também está falando isso. Exortar também é um mandamento, mas é um mandamento que a gente vai julgar de forma honesta, sábia e amorosa. Entrando no último versículo, verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Bem pesado esse cão, porco. Se para nós é um exemplo forte, imagina para um judeu, porco. É mais forte ainda. Cão também, quase sempre na Bíblia, 40 vezes que aparece essa palavra, em quase todas as vezes é pejorativo. Pedro fala na primeira carta dele lá, capítulo 2, versículo 22, dos cães e porcos, né? Que se voltar, porco se envolvendo na lama e o cão comendo o próprio vômito. É o estado daqueles que tiveram contato com o Evangelho e rejeitados sucessivamente. É muito forte isso. Porque isso é forte, sabe o que é forte? Porque isso é pisar a graça. É rejeitar a graça. Mas nós não rejeitamos a graça, nem? Você aceitou a graça e Deus aceitou? Agora a gente precisa viver por ela. Nos relacionamentos. No nosso olhar ao próximo. Aqui dentro. Nesses bancos. Na nossa casa. No nosso trabalho. Onde a gente for. Paulo disse que a vida dele era poder. A vida dele não fazia sentido se não fosse manifestar essa graça. Mas se a gente não viver, a gente não manifesta. Eu lembrei também aqui a primeira vez que a Giovana viu um porco. Porque as crianças têm, né, aquela visão, Peppa, 3 porquinhos. Ai que lindo. A gente foi no sítio. Não sei quantas centenas de bichos. Aqueles pelos. Aqueles ruídos. Sujo. Eu olha, Giovana, um porco. Botei sem cercar. Vou deixar mais alto para ela ver. É horrível. O porco, quando ele estava pequenininho, era bonitinho, né? Estava bonitinho.
É verdade, concordo. Só faz sentido com um pouco de saudoso. Ai, tadinho do bicho, meu Deus. Tadinho não, O judeu. Oi? Tadinho não, Deus criou ele para ti. Exato, quando a gente come, a gente pensa essas coisas. Jesus comeu peixe, por favor, vamos lá. E aí. Mas o porco não tem condições de saber o que é valioso. Vou pegar o porco aqui. Porque tanto o cão como o porco são exemplos da mesma coisa. Se Jesus, no verso 1, eu falei, no verso 1 ao 5, ele estava condenando o julgamento hipócrita, e isso é um alerta, ponto de exclamação nisso, mas agora também é um alerta, ponto de exclamação nisso. Ele também nos ordena a ter sabedoria, que o próprio Espírito Santo dá, discernimento, para não jogar nossa pérola, a nossa pérola, a pérola dele, a pérola da igreja, o que é santo, aos cães e aos porcos. Meu Deus, parece que Jesus quer algumas pessoas e rejeita outras. Não é. Ele quer todas. Ele morreu e derramou o sangue por todas. Só que a gente precisa cuidar quando, por exemplo, a gente quer evangelizar uma pessoa, evangeliza, fala do amor de Deus, comunica com a pessoa rejeita sucessivamente. Às vezes a pessoa faz escárnio da sua fé. A pessoa, você vê que não quer nada. Insistir nesse ponto, olha, deixa. Talvez seja outra pessoa para evangelizar. Talvez seja outra pessoa que Deus quer alcançar. Talvez essa pessoa se perca. Isso é um fato, é forte, é difícil. Mas existem pessoas que se perderão. E Paulo, mais uma vez citando ele pregava em igrejas, estudava em igrejas, almoçava no Evangelho. Ele via que a pessoa não queria. Tá bom, vou existir. Tem mais gente para anunciar. O Evangelho tem uma corrida, é um par. Deus insiste. Mas como Judas, Jesus falou que tem de fazer fácil. Não tem jeito. Judas quer seguir por cara, vai decidir. Vai. Então, também é uma verdade. Isso aqui é sobre o Evangelho, também sobre os sinais miraculosos, né? Que Jesus deu na época para os milagres também a gente vive hoje, mas ali como sinais que os apóstolos tinham para apontar para Cristo. Então, exemplo, Jesus, os religiosos, deu um sinal, mostra um milagre aí, para vocês mal intencionados, não vão milagre. Vai ter um milagre, o de Jonas. 3, se a Bíblia está tudo maravilhoso. Ele morreria e ressuscitaria, esse seria o sinal. Mas aquele milagre naquele momento, que ele pérolas aos porcos. Então a gente vive num mundo em que é feio ter pensamento crítico. Não é mundo, sei lá. Eu acho que essa aversão ao pensamento crítico sempre existiu, mas hoje parece que é mais pesada. Eu não posso julgar ninguém. Jesus está falando para a gente julgar agora. Fazer um julgamento de avaliação, de discernimento. Mas não um julgamento hipócrita. Né? Então, a gente também precisa ter essa consciência. Devemos julgar os outros, às vezes. Mas não distante do Espírito Santo. Falar todos os evangelhos com sabedoria e discernimento. E outra coisa também importante, isso aqui, a gente também às vezes evita associar o evangelho ao ridículo. Eu lembro quando eu me converti, eu falava assim, eu não via nada. Aí, eu via no café do trabalho no Geônio, trabalhando no Geônio, no café assim, eu via uma galera intelectual, falar de história, de um monte de coisa. Não, como é que é isso? E aí, eu comecei a lançar o negócio, comecei a ler livro. Eu descobri o maior de todos, depois. E aí eu lembro que eles falavam assim, você está falando de alguma coisa sobre samurais, olha só, que coisa louca. E aí, eu estava no assunto também ali, e saiu o assunto, a verdade. Aí eles perguntaram, mas o que é a verdade para ti? Eu, recém-convertido, a verdade para mim é o que está na Bíblia. Eu achei que tinha lacrado.
ou aura. Aí eles falam, não, cara, mas a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Então, o muçulmano vê que Deus é assim, ele adora Deus assim. Para mim, o ateu também é verdade de Deus, ele é uma pessoa boa, ele não é? E fica calado porque não tinha resposta. Há assuntos e há coisas que a gente às vezes pode deixar de falar para não envergonhar o reino de Deus. Depois eu fui estudar, fui penar, vida de estudo. Tem resposta, só que eu não sabia. E por não saber, querer dar uma de. Né? E às vezes, mesmo a gente sabendo, eu não quero que a gente entre em algum embaixo ou alguma coisa do tipo. Eu queria dar um testemunho agora também. Já dei muita coisa lá. Vou dar uns testemunhos sobre perdia. Sobre essa questão da hipocrisia. Para quem não conhece, assim, agora, esses 2 anos que eu estou, um pouco mais, vou falar um pouco mais comigo, pode perceber que eu sou um cara muito racional. Ou vai descobrindo. Então eu gosto muito de lógica. Para mim o evangelho é muito lógico. Ele é muito racional e lógico. Por vezes ele extrapola a lógica, mas ele tem uma lógica. Então eu sou o cara que é o seguinte, para mim poder crer na Bíblia, não é bem assim. Falou, eu creio. Paulo falou o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então ele quer que você prove e veja. Está com dúvida? Não tem problema, meu filho. O pai fala: o que você não sabe sobre o pai que você tem dúvida? Pergunta. Um bom pai faz isso. A gente vê isso com a Bíblia. A Bíblia ela é muito honesta. Não esconde os maiores defeitos dos seus maiores heróis. Se é que a gente pode chamar assim, a galeria dos heróis da fé. Não é? Não esconde que eles foram adultos, assassinos. Então eu comecei a ver que a Bíblia tem credibilidade. Outros livros não mostram essa credibilidade. Isso faz sentido. Então é um livro honesto. E ela fala sobre uma pessoa. Eu descobri que essa pessoa é honesta. Ela não esconde meus defeitos, mas ela não esconde o quanto minha boca. Faz sentido. Mas eu, encontrando dificuldades bíblicas, eu comecei, meu Deus do céu, isso aqui está errado. Tem contradição, né? Esse norte tem contradição. Esse aqui está falando uma coisa, outro falando outra. Você está doido? Eles inventaram essa história? Não, eu descobri que não. Fui vendo e cavando, tem resposta. As que não tem, é porque não tem resposta para isso, mas já tem resposta para 90 outras coisas. Eu decido confiar nessa. Se as outras 90 não saem, essa também vai dar. Lógica, crítica. Por isso que também sou um cara muito crítico. Lembra dos brilhantes aqui? A palavra de Deus, opa! O que você falou? Então, deixa eu ver. Realmente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é dos nossos. Aí você ganha confiança. A pessoa ganha confiança, porque ela fala de acordo com o que está aqui. Então, crítico, racional, gosto de lógica, apaixonado por lógica. E crítico. Só que sem o Espírito Santo, tudo isso aí vem com um pano de fundo hipócrita. Então, eu tenho às vezes atitudes hipócritas. Eu tinha um espírito hipócrita, eu não tenho mais. Às vezes outra eu tenho atitudes. Eu digo até assim que Deus, Ele transformou, arrancou de muita coisa, só que a gente deixa sobrar umas migalhas. Aí o Espírito Santo vai evoluindo. Tem que tirar isso também, cara. Eu entendi que eu preciso focar primeiro em mim. É a tal da metanoia, mudar a mente. Deus transformou, deixei os pedaços de hipocrisia, mas aí, como começou aqui, a gente falou da graça, a pastora falou maravilhosa graça. Eu preciso e continuo dependendo dessa graça todos os dias, para que Ele complete essa obra. Tem até uma música do Marcos Almeida, eu gosto muito. Estou em obras, e essa morada um dia será a perfeição.
E não se sinta chocado ou atacado por Deus, pelo Espírito Santo, quando Ele coloca o pecado na mesa para a gente conversar. O pastor Marcelo, o pastor que batizou minha esposa, ele fala, tete a tete com Deus. Agora eu disse, tem uma coisa aqui que eu quero ver com Deus. Deus viesse no executivo, mas não é com o pai. Tem uma coisa que eu quero conversar com você, esse assunto. Ele é sério, ele é destrutivo na família, na igreja. Mais uma vez, Jesus está falando para a igreja. Ele não está se direcionando aos fariseus. Porque muitos deles eles sabem que não querem. A gente quer. A gente precisa. Ser liberto do pecado para ajudar os outros a serem libertos do pecado. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Os nossos pecados levariam ao inferno, não os pecados dos outros. Precisamos continuar olhando para nós todos os dias como pecadores, carentes de perdão e da graça de Deus. Só assim julgaremos de forma justa e não como hipócritas. Perguntas: quem sou? Como estou? Entreguei minha vida para Jesus? Como eu era antes de Jesus? Quem devo ser? E aí eu queria, para a gente terminar aqui, ler essa canção maravilhosa. John Milton, Amazing Grace. Maravilhosa graça. Como é doce o som que salvou um pecador como eu. Estava perdido uma vez, mas agora fui encontrado. Era cego, olha atrás do olho, mas agora posso ver. Essa graça ensinou meu coração a temer. É a graça que alivia meus medos. Como é preciosa a graça que me apareceu no momento em que eu acreditei nela. Terminados muitos perigos, labutas e armadilhas, eu estou voltando. Essa graça trouxe-me seguro até aqui. E a graça me conduzirá para casa. O Senhor me prometeu bondade. Sua palavra me dá esperança. Meu escudo e porção será, enquanto minha vida existir. Sim, quando essa carne e coração falharem e a vida mortal cessar, eu possuirei, atravessando o véu, uma vida de alegria e paz. Quando nós estivermos lá por 10 mil anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvor a Deus do que quando começamos. É a graça. Amém? Eu amo essa canção, vai linda. Eu vou tentar colocar no grupo hoje. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor tocou um assunto que é caro. É mais pesado para nós do que para ti. O mais difícil já foi, mas a gente continua dependendo de ti, Senhor. Jesus, esse teu sangue maravilhoso escorreu a nosso favor. Hoje é aplicado o Espírito Santo. Nós precisamos e dependemos dele ainda para que tu mude nosso ser, Senhor. Existem coisas a respeito de nós que nós ainda não sabemos. O Senhor nos conhece melhor e sabe que é necessário tirar ele. Obrigado por falar da igreja de forma exortativa, mas completamente amorosa. Eu vi tua graça aqui. Maravilhosa graça. Continua nos levando no decorrer do dia e tudo que acontecerá aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. 40 anos atrás, Mária e Débora formavam uma nova família, né? Coisa bonita, 40 anos. A sociedade